Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje é o nosso dia 21 de setembro. Vamos ler o nosso Provérbios 21, né? Nosso capítulo 21 de Provérbios. Então, vamos pegar sua Bíblia, vamos fazer a nossa leitura, né? E ver o que Deus fala conosco no dia de hoje, né? Sabadão, nós estamos aqui, né? Estamos aqui domingo a domingo, durante 30 dias, né? Sequência de provérbios. Então, vamos lá, deixa eu baixar aqui mais um pouco. Então, gente, no Provérbios, como é o famoso, né, provérbio da sabedoria, existem dois tipos de sabedoria, o horizontal e o vertical, né? O horizontal, ele fala sobre conhecimento e desenvolvimento humano, né? Já o vertical, ele busca a fonte, né? No céu, né? Ele conecta todos os dias a fonte, né? A diferença das duas é que você atinge o cognitivo na parte racional, né? Que isso é a sabedoria horizontal. E dá um espectro de habilidade. E a outra traz identidade e segurança, né? Porque todo pai, ele ingere isso no filho, né? Ele ingere isso no filho, a identidade e a segurança. E quando você conecta com a fonte, fonte significa Abba, e Abba significa pai, né? Para você que não sabe o significado. Você começa a desenvolver uma forma diferente de se olhar, né? De se olhar, de se merecer, né? E também de acreditar em você mesmo, né? Por isso que temos que buscar todo dia, todo santo dia, né? Como eu falei, né? Por isso nós temos que buscar todos os dias, primeiro a fonte, né? Então, porque ela vem de cima, né? A fonte, ela é vertical, ela vem de cima, né? E aí você pode perguntar, como vou buscar isso, né? Você vai buscar através das meditações diárias, né? E principalmente deixando o seu coração limpo e a sua mente em flat, né? Como começar essa sabedoria vertical? Levando o seu coração, lavando o seu coração, né? Você vai começar a sabedoria vertical lavando o seu coração da arrogância, da soberba, da prepotência, do orgulho, do rancor, do ódio, né? Você lava todos os dias. E quando você começa a lavar o coração dessas características ditas, né? E também com essas características ditas negativas, você começa a ter um coração muito mais leal, com amor, com sinceridade, com equilíbrio, né? E quando você faz isso, você começa a deixar o teu cérebro em flat, né? No caso, você começa a não olhar para o racional, né? Mas começa a viver segundo aquilo, o que sua... Mas você começa a viver segundo aquilo que sua alma sente saudade, através de algumas emoções, né? É uma coisa muito interessante. Então, vamos conectar, né, essa sabedoria vertical, porque ele nos transforma. Talvez você esteja até pensando que é impossível a transformação dentro de si,
Mas a partir do momento que quando você começa a se conectar com o nosso Abba, né? Você tem mais segurança. Você tem um conhecimento necessário para a sua identidade. Então, esse foi um pouquinho da nossa reflexão, né? Sobre a sabedoria. Vamos para o nosso versículo, né? Os versículos. Então, você que não abriu ainda a sua Bíblia, vamos abrir no Provérbios 21. O Provérbios 21, vamos ler. Como o ribeiro das águas, assim o coração do rei, na mão do Senhor, a tudo quanto quer que o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Né? Esse versículo que foi lido aqui agora, ele se resume daquele versículo que fala, né, que tudo que você tem, você deve guardar o seu coração, né? Tudo que você deve guardar o seu coração. Ele resume isso, né? Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Né? Então, esse versículo aqui ele significa, ele está falando sobre justiça, né? Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Justiça significa cumprir a vontade do Senhor, né? Cumprir a vontade de Deus. Fazer o que é justo, fazer o que é certo. Né? É mais aceitável ao Senhor fazer o que é justo e certo, né? É mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. É isso que o versículo diz, né? Ao invés de cumprir a vontade de Deus. Né? Deus, ele é o nosso maior investidor, né? Ele investe todos os dias algo muito precioso a você e a mim, a nós todos, né? Que são as 24 horas, né? Algumas pessoas aproveitam, né? Essas 24 horas. Outras deixam passar, né? Ele mandou o bem mais precioso, que é o próprio primogênito, né? Nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, né? Para morrer por mim e para morrer também por você. Para lavar todos os nossos pecados. E também para te oferecer todos os dias a 24 horas de oportunidade, né? De viver algo novo, né? E algumas pessoas têm deixado isso de lado e não têm aquela atenção. Tem deixado a vida, não tem levado a vida a sério, né? Então, eles deixam tudo para a segunda oportunidade. E é muito ruim. Deixar tudo para trás, deixar tudo para a segunda oportunidade. Vamos prestar bem atenção nisso, né? Que você tem apenas uma vida. Né? Então, nós temos que viver, aproveitar essa vida que Deus deu, né? E curtir a vida doidada aí, né? Essa oportunidade que Ele nos dá todo dia. É bom a gente pegar essa oportunidade e aproveitar, né? Aproveitar com quem a gente ama, porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? Talvez a pessoa que está do seu lado pode amanhecer não viu, então você mesmo, né? Vamos aproveitar a família, vamos dar o nosso melhor em tudo que fizer. Vamos para a leitura. Olhar altivo, coração orgulhoso e até lavura dos ímpios é pecado. Os pensamentos do diligente têm abundância, mas o de todo apressado tão somente a pobreza. Deixa eu baixar aqui mais. Está um pouco alto o som. Então, aqui está falando sobre a prudência. A prudência, ela é irmã da sabedoria, né? Todo sábio, ele é prudente. Então, é bom você ver se realmente você é sábio ou não, né? Trabalhar por juntar tesouro com língua falsa
é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. As rapinas dos ímpios virão a destruí-las, porquanto eles recusam praticar justiça, né? O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Esses versículos foi o 6, 7 e 8, né? Ele está falando que nem sempre esses versículos, né, ele vai fazer sentido. Ele vai fazer sentido com abaixo delas, né? Eles são paralelos. Você vê o que foi lido agora. Eles são paralelos. Mas também eles são um drive, né? Um drive para a sua vida. Você está lá na sua vida. Um drive quer dizer um pequeno trecho que pode transformar o seu pensamento, né? Quando você tem, como é que se diz? Quando você tem consciência daquilo que o versículo nos está trazendo, né? Isso está um drive onde vem a transformação em nós, né? Então, versículo 9. Melhor é morar no canto de uma águas furtada do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Isso aqui é especialmente para você, mulher, para mim, que sou mulher também, né? Você vê que o capítulo de Provérbios, quer dizer, o livro de Provérbios, vou falar logo no geral, né? O livro de Provérbios, ele é muito interessante, que ele nos ensina em detalhes como a gente viver, né? Por isso que nós não temos que ser somente ouvinte, né? Mas praticante. E não somente falar, viver aquilo que nós falamos, né? O versículo 9 está falando, né, que é melhor morar no fundo do quintal do que com uma mulher briguenta, né? E isso é uma coisa muito comum, vamos se dizer comum, né? Nas mulheres. Porque eu sou mulher e eu sei. Também convivo com várias mulheres, inclusive eu tenho 6 irmãs, tenho minha mamãe, né? E a gente vive com muitas mulheres e as mulheres têm essa dificuldade, né? De muitas das vezes querer sempre estar certa, outras vezes falar no tempo errado, né? Não falar no momento certo. E isso acaba incomodando até o nosso cônjuge, né? Você vê que Salomão ele já falou, né? Que é melhor, porque é melhor morar no canto de umas águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla, né? E resumindo bem mais claro, que ele fala, né? Que é melhor morar no fundo do quintal do que com uma mulher briguenta. A mulher que fala demais, que briga por tudo, né? Sempre tem, vai dizer que não tem, mas tem. Tem aquelas que brigam por tudo, sempre quer estar com a razão. E como a gente leu já nos versículos anteriores, que diz que até o tolo calado ele se torna um sábio. Então, o que isso nos ensina? Que muitas das vezes falar demais vai estragar, né? É melhor estar em silêncio. E Deus também fala no silêncio, como eu já falei em outros versículos, né? Isso aqui é um aprendizado para nós, até para mim mesma. A alma do ímpio deseja o mal, e o seu próximo não agrada aos seus olhos, né? Esse versículo que está falando que o mal tem fome do mal, né? E elas não têm pena de ninguém. Então, quem é mal, ele vai sempre querer sempre fazer o mal e não vai ter pena de ninguém. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. É bem interessante, né? Que ele está falando que quando um zombador é castigado, as pessoas sem experiência, ele aprende uma lição, né? E quando um ensina ao sábio, o conhecimento é aumentado. Por isso que nós temos que ter um coração ensinável, né? Que possamos ser sábios,
que cada vez mais a gente quer aumentar o nosso conhecimento para aprender, né? Prudentemente considera justo a casa do ímpio, quando ímpios são arrastados para o mal, né? O versículo 12 aqui. Ele está falando que Deus ele é justo, né? Que Deus é justo e observa o mal e faz cair a desgraça, né? Você vê. Por isso que ele fala que minha vingança, né? Porque quando alguém fazer algo para você, entrega nas mãos de Deus, né? Porque ele é justiça. E ele vai resolver tudo, né? O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. É bem mais esclarecedor, né? Esse versículo 13, ele está falando que quem recusa a ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Então, tem outros versículos que falam que se alguém está necessitado, você está vendo, você tem condições de ajudar, você está pecando, né? E talvez quando você gritar, você não será ouvido. Porque tudo que faz aqui, a gente colhe aqui mesmo, né? Como já foi dito outras vezes, em outras versões de capítulo. O presente que dá em segredo abate a ira, e a dádiva no anseio, uma forte indignação, né? Esse versículo 14 ele é muito interessante. Ele está falando que quem dá o presente, dá um presente em segredo, quem estiver zangado com você, a raiva dele se acaba, né? Ele está nos ensinando como a gente agir com uma pessoa que está zangada, uma pessoa que está com raiva de você. Você dá um presente, né? Que logo aquilo se acaba. A raiva, o rancor. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas o espanto para os que praticam a iniquidade. O versículo 15 está falando que quando se faz justiça, o bom fica feliz, né? Porém, os maus, né? As pessoas maus, eles ficam apavorados. O homem que anda desviando do caminho do entendimento na congregação dos mortos recusará, né? Aqui é o versículo 16, né, que está falando. Quem se afasta do bom senso, ele está caminhando para a morte. Necessidade poderá. Necessidade padecerá o que ama. Os prazeres. O que ama o vinho, o azeite nunca enriquecerá. O versículo 17, né? Que está falando, quem ama os prazeres passará necessidade. E quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. Então, são aquelas pessoas que ganham seu dinheiro, né? Mas ele gasta com bebida. Ele fala que vinho, mas também pode estar incluso em todos os tipos de bebida. E comida cara, né? A pessoa não planeja a criar sua renda, então juntar ali para algo, né? Ele não tem uma visão de futuro, né? E ele fala que ele nunca enriquecerá, porque tudo que ele ganha, ele gasta, né? O resgate do justo é o ímpio e do reto o iníquo, né? Ele está falando aqui que as pessoas honestas ficam livres das angústias e os maus sofrem no lugar dos bons. Mais uma vez, mulheradas, e eu estou inclusa nisso também, né? Versículo 19. Melhor é morar numa uma terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Mais uma vez. Salomão. Olha que Salomão teve muita experiência com mulher, né? Que ele teve 300 e poucas concubinas, né? Tantas de mulheres que Salomão teve, ele teve várias experiências
com vários tipos de mulheres. Não são aquela que era do nascimento dele, né, da família dele, mas ele também conviveu com pessoas que odiavam a Deus, pessoas que agradavam a outros deuses. Então Salomão ele teve muita experiência com mulheres, né? E você vê que as coisas estão tão atual, porque a mulher tem um negocinho de ficar reclamando, né? Olha o que o 19 fala, né? Melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda, né? Esse versículo 19 está falando assim, que é melhor morar num deserto do que com uma mulher resmungando e se queixando, né? Como eu falei, né? Convivo com várias mulheres também. Estou melhorando essa parte, né? Disso, de reclamar, né? Porque a gente reclama de tudo, se queixa de tudo, ao invés de agradecer, né? Você vê que quando você agradece, tudo muda. Quando você é grato, quando você cala mais a boca e abre a boca mais para agradecer, presta bem atenção nos pequenos detalhes da sua casa. Você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem saúde. Deus dá oportunidade todos os dias, né? A gente agradecer a Ele. Tanta gente que queria estar onde você está agora. Não é o momento de ficar resmungando, né? Como o versículo fala, se queixando. E outra, se você foi trabalhar hoje, dê graças a Deus. Porque talvez não, é certeza, né? Se você não estivesse trabalhando, tá se queixando, porque precisa comprar isso, precisa pagar isso. Aí, abre umas portas, você começa a trabalhar. Mas fala, tô morto, tô cansada, eu tô isso, eu tô aquilo. Isso aí é resmungando, isso aí é se queixando, entendeu? Então, graças a Deus, Senhor, mais um dia, Senhor, me deu um dia de trabalho, me deu força, me deu saúde, tanta gente queria estar no meu lugar, né não? Então, vamos prestar bem atenção nisso, né? Isso está servindo de aprendizado até para mim mesma. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato o devora, né? O versículo 20. Ele está falando que o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. O homem sensato, né? Que tem dois significados. O homem sensato é aquela pessoa que tem juízo, é aquela pessoa cautelosa, moderada, né? Aí ele está falando que o homem sensato, ele tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato, não. O insensato não, porque ele gasta tudo o que ganha. Então, o insensato é aquelas pessoas que são tolas, né? Então, que possamos ser sensatos. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra, né? O versículo 21 que está falando, quem é bondoso e direito, né? Que faz as coisas direito. Quem é bondoso e faz as coisas direito, ele terá uma vida longa, né? E será tratado com respeito e com justiça. A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba as forças em que confiaram, né? O versículo 2 está falando que uma pessoa inteligente, ele pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir muralhas em que os confiaram. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda as angústias a sua alma, né? Se você não quer se meter em nenhuma dificuldade, então nós temos que tomar cuidado da nossa língua, né? Temos que tomar cuidado no que você diz, se você quer guardar. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Trata com indignação e soberba. O 24 está falando que chamamos de zombadores
o homem vaidoso, os que tratam os outros com orgulho e com desprezo, né? São os outros. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar, né? Versículo 25, ele fala que o preguiçoso, ele morre desejando muita coisa, porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando o que gostaria de ter. Não vai ter nada, né? Está se recusando a trabalhar, como é que vai ter? A gente tem que plantar para depois colher. Você vê que vai ser bem raro os capítulos aqui de Provérbios que não vem falar do preguiçoso. Ele sempre vai falar do preguiçoso, do sábio, do insensato. Então, vamos deixar a preguiça e fazer o que tem que ser feito, né? Todo dia, evidamente, cobiça, mas o justo dá e nada retém, né? Ele está falando que a pessoa de caráter tem que dar e ele dá com prazer. O sacrifício do ímpio é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Versículo 27, ele está falando que Deus detesta o sacrifício que os maus oferecem, né? Especialmente quando oferece com más intenções, né? Aquelas pessoas que querem fazer sacrifício, mas eles estão com más intenções. E Deus conhece a intenção do nosso coração. De tudo que você está fazendo, por bem ou por mal, Deus sabe a intenção do que está no seu coração. Então, a gente não está fazendo nada escondido, para fazer do homem, mas de Deus não, né? E Ele é justo. Pagamos aqui também. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará com imputação. Né? Esse versículo 28 está falando que a testemunha falsa, ela será condenada à morte, né? Mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas, essa será aceita. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho, né? Versículo 29 está falando que o homem direito tem confiança, né? E tem confiança em si mesmo, né? Porém, o mal, ele finge que tem. Ele não tem nada de confiança. Ele só finge que tem. O 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor, né? O 30 está falando que a sabedoria, entendimento e inteligência das pessoas não são nada diante da presença de Deus. Não vale de nada, né? Se você não tiver a presença de Deus. Nem sabedoria, nem inteligência, né? E nem entendimento. Sem o Senhor você não é nada. Então, agora vamos para o nosso último versículo, né? Que é o 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória, né? Ele está falando que os homens, eles aprontam os cavalos para a batalha. Mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Então, Deus nos dará a vitória na nossa vida, né? Mas se confiarmos nele, os homens podem até aprontar os cavalos, como diz, né? Para a batalha, aprontar as coisas, né? Mas a vitória vem de Deus. Então, vamos confiar nele. Vamos ter essa fé nele, que ele nos dará a vitória. Amém? Então, esse foi o nosso capítulo do dia, né? 21. Ele tem 31 capítulos. É muito essencial. Aprendi muita coisa, né? Todos nós, principalmente as mulheres, né? Vamos falar menos, né? E quando a gente for falar, vamos falar em particular com Deus. Combinado? Você que já assistiu ou não assistiu ainda, tem um filme que fala que é o Quarto de Guerra, né? Quarto de Guerra, se não me engano, né? Lá no filme ele fala, né, da mulher que tem dificuldade no relacionamento com o marido, que o marido não dá atenção, faz tudo de ruim, né?
até chegar quase a trair a esposa. Mas ela conhece uma senhora e a senhora ensina a ter um quarto de guerra. Ensina como buscar de Deus. Quando você for abrir a boca para reclamar, para murmurar ou então para brigar mesmo, faça isso lá nos de joelhinho, o Senhor confessa a Ele, né? Lá em Tiago ele fala que é para nós confessar, né? Mesmo ele sabendo, ele quer ouvir. Ele quer ouvir isso no nosso coração, ele quer que a gente tenha intimidade com ele. Quando você tem intimidade com uma pessoa, é que você está dialogando todos os dias, né? Você chega a ter aquela intimidade, a ter aquele relacionamento. E com Deus não é diferente, né? Ele quer que nós se aproxima dele, ele quer que nós confessa. Ele quer que nós tenhamos um coração vulnerável a ele, entendeu? E é dificilmente você ter um coração vulnerável que ele não venha ouvir, que ele não venha atender seu pedido. Então, quando você tiver alguma queixa, alguma coisa, se tranca no seu quarto, né? Outro versículo é muito interessante, né? Com o Espírito Santo de Deus. É interessante demais. Vi outro versículo agora, lá em 6 de Mateus, né? Que fala, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, que publicamente eu te honrarei. Então, é muito interessante essa parte do secreto, né? Tem esse secreto com Deus, você e Ele, né? Ele sabe o desejo do seu coração. Ele sabe o que você está passando. Então, confia nele, né? Tenha fé nele. Tenha um relacionamento com ele. Né? Você contará testemunho. Amém? Então, que Deus abençoe seu dia. Seja abençoado. Né? Vamos orar. Oh, glorioso Deus. Mais uma vez, Senhor. Mais um aprendizado, Deus. Que aprendizado tão delicioso, Deus. Graças te damos, ó Deus amado. Que o Senhor nunca deixou sozinho, Senhor. Nunca deixou desamparado, Pai amado. Graças te damos, Pai amado, por esse discernimento, Pai. Nos dá clareza, Deus amado. E nos coloca fome, Jesus, e sede da Tua palavra, Pai Celeste e Santo. Porque sem Ti nada somos, ó Deus bendito. Toma o coração dessas pessoas, Senhor, que estão ouvindo esse vídeo neste exato momento, Deus. Supra a necessidade deles, Senhor. Guia pelo caminho certo, que é o caminho de Jesus Cristo, Pai amado. Faz eles sentir a Tua presença. Vai em encontro por caridade, Deus bendito e justo. Graças damos por tudo, Senhor. Só Teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Amém. Então, até amanhã, nosso dia 22.